Deus. Quando você se colocar de pé, você vai ficar sentado um bom tempo ouvindo a palavra, se alimentando. Então, convido você a se colocar de pé para adorar o Senhor Deus junto comigo, para adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória, aquele que é o motivo para você estar aqui, aquele que te deu mais um dia de vida para você estar adorando o nome dele. E eu estava sentada ali ouvindo os louvores e o Senhor colocou um louvor no meu coração. Se vocês me acharam, amém, irmãos. Que diz assim: eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo, teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E doce, tão doce, e alto, tão alto, e fundo, profundo, é o teu amor. E doce, tão doce, alto, bem alto, fundo, profundo, é o teu amor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo, teu fogo. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. E eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. E eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E Deus ouve agora. E deixa queimar, deixa queimar. E
Amém, irmão? Amém. Glória, amém. Aleluia. Abra comigo a sua vida rapidamente no Evangelho de Mateus. Glória, capítulo de número 6, e verso de número 19. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 6, e verso 19. Vamos ler porque o tempo se estende. A tradução da minha Bíblia diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e aonde os ladrões arrombam e possam roubar. Mas ajunteis para vós tesouros no céu. Tesouros no céu. Glória a Jesus. Aqui, eu já vou orar no nome de Deus essa noite. Mas olha para mim. Quando eu leio os irmãos louvando lá, aleluia, Jesus, estou disponível. Eis-me aqui. Uma pergunta que eu vejo para você essa noite: até onde você está disponível? Aonde está o seu coração? Olha para mim. Dinheiro pode comprar remédio, mas ele não compra saúde. Com dinheiro ele compra aliança, mas ele não compra casamento. É verdade. O dinheiro pode comprar para você um leito no melhor hospital que você imaginar, mas ele não compra a vida. Não está de vez para entender. Quando eu já peguei, você vai dizer: o que eu posso fazer para dar o reino dos céus? Jesus fala para ele cumprir todos os mandamentos. Mas isso eu cumpro, Deus da minha mocidade, Jesus. Então eu já tenho o reino do céu. Pois é, meu filho. Glória a Deus. Então vende tudo que tu tens. Glória a Deus, aleluia. Talvez alguém olhe e fale assim: talvez quem crente pode ser rico, não pode, mas nunca foi isso que Jesus quis dizer. Glória a Deus. Só que aonde mora o teu coração, ali mora a tua eternidade. Glória a Deus. Vou repetir isso. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Glória a Deus. Teu coração está naquilo que você quer, aquilo que você tem ou aquilo que você deseja? Ou você realmente está cumprindo o mandamento, buscar primeiro o reino dos céus? Glória a Deus, aleluia. Você não está aqui para obrigação, você está aqui para adorar a Deus. Você está aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. E você hoje vai se alimentar de uma palavra. Passa aqui, pastor. Você hoje vai se alimentar de uma palavra, mas eu quero que você entenda que essa palavra diz que alimento para aqueles que creem, só que ninguém se alimenta de boca fechada. Eu vou repetir: ninguém se alimenta de boca fechada. Se você quer receber algo esta noite, se você quer chamar a atenção do mestre esta noite, chama a atenção dele, porque ele está de céus abertos para receber a tua presença, para receber e derramar glória dele sobre você. Estende suas mãos para cá. Pai amado, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Senhor, eu lhe peço, Pai, nessa noite o Senhor faz aquilo que o Senhor ainda nunca fez nesta terra. Não, Pai amado, Senhor, porque nós estamos aqui adorando, não porque é um povo de Bahia que está aqui glorificando, não, porque, Pai amado, Senhor, a Bíblia diz, a palavra vai dizer que no últimos tempos o Senhor derramaria do teu Espírito, derramaria sobre toda a carne, Pai amado, Senhor. E eu nem sei, Pai amado, Senhor, e me entendo, Pai amado, Espírito Santo, que aonde tiver o coração quebrantado, Pai amado, Senhor, o Senhor derramará do teu Espírito. Então eu lhe peço, Pai, venha usar teu filho, Pai amado, Senhor, mais uma vez nesta terra, e para aqueles que creem, diz amém, porque o que é concordado na terra é concordado no céu. Mas só graça e paz, boa noite. Amém? Quanto ao nosso centro, vai ver anúncios nos discipulados, não vai ter o eu ensino lá que nós temos 3 inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. Mas eu tenho outro, que eu tenho, é lógico. É os inimigos mortais. Mas eles sempre perdem para mim. É verdade? E vamos mergulhar nessa noite profunda, nessa
podemos aprender muito das Escrituras. Nós temos o costume, pessoais, de deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos olhar muito essa Bíblia hoje. Então, nós temos reverência sentado, de pé, deitado, no mercado, nós falamos. Então, se for levantar toda vez que você for ler um livro hoje, você vai ficar de pé o tempo todo. Então, você vai ser sentado, tranquilo, não vai estar pecando, não se preocupa, pode abrir sua Bíblia sentado, vamos ler sentados. Vocês sentados, né? Não vai em pé. Você ficar sentadinho, se você for essa caneta do papel, aproveite essa noite, porque nós temos muito a transbordar aquilo que as Escrituras dizem. E foi muito para calhar, porque eu estava já estudando o livro de Atos, nós estamos praticamente 26 semanas lendo o livro de Atos. Então, o pastor falou que é Atos 2, vai de encontro com a administração, a série de mensagens nós estamos ministrando já ainda anos. Entrou na segunda mensagem lá também sobre Atos 2. Tem sido um período bom, maravilhoso, nós estamos vivendo anos. Mas depois amanhã nós falamos sobre isso, porque vamos para a palavra, senão nós vamos entrar meia-noite. Atos 2, abriu aí? Para você ter noção, nós nesses 3 dias não vamos conseguir finalizar até o 47. Quando nós finalizássemos o Atos 2, precisava de 9 dias para falarmos versículo por versículo, para que pudéssemos extrair tudo que está nesse texto. Então, nós vamos dar um resumo nesses 3 dias, para que possamos juntos extrair o que as Escrituras estão nos falando. Então hoje nós vamos falar sobre o Pentecoste e o batismo do Espírito Santo. Então o versículo 1 e vamos até o versículo 14. E amanhã nós vamos dar seguimento e assim adiante até domingo nós finalizarmos o versículo 36. Essa mensagem aqui eu fiquei 6 horas preparando. Então 1 hora e meia, 2 horas nós vamos ministrar. Domingo. Então nós vamos ministrar direto Atos 2, nós precisaremos de 18 horas para ministrar todo o Atos 2, direto. Então, para nós entendermos, ou seja, existe muita profundidade nas Escrituras. E quem me conhece mais de perto, me acompanhando, sabe que isso é verdade, né, Papa? A esposa, as filhas, alguns que já tiveram governança, que acompanham também as redes sociais. Lá nós temos meia hora de louvor, 1 hora e meia, 2 horas de palavra. Aleluia! Mergulho nas Escrituras. Então, Atos 2, versículo 1, vamos lá? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coletivamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um som de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes consentia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Gaza, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Síria. E forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo um para os outros: o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto ou de vinho. Deixa a tua Bíblia aberta, lembrando disso, tão importantíssimo, o que já foi orado aqui. Que a primeira coisa que preciso nessa noite, meus irmãos, as minhas irmãs acompanhando,
O que está acontecendo aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é um cumprimento da promessa de Deus. Você vai participar junto comigo, diga assim: é um cumprimento da promessa de Deus. E se a gente for o versículo 14, Pedro vai explicar o que está acontecendo, o que estava ocorrendo de fato, naquela situação. Acabamos de ler agora esses versículos do 1 ao 13. Pedro vai explicar o que está acontecendo. Vamos ver o versículo 14 agora. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens, vai afirmar, não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. A terceira hora do dia, porque na sua tradução não tem aí, diz que bota 9 horas da manhã. Subir aí, bota 9 horas da manhã. Então era 9 horas da manhã que estava ocorrendo esse fato. Então Pedro está falando assim: está muito cedo para esse povo estar bêbado. E vai explicar, versículo 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um cumprimento da promessa de Deus. Pastor, qual é a promessa de Deus? Que enviaria sobre toda a carne o Espírito dele. O primeiro derramamento do Espírito sobre. Quero trazer à luz nessa noite a questão da diferença do Espírito dentro para o Espírito sobre. O Espírito sobre é diferente do Espírito dentro. Diga assim: o Espírito sobre é diferente do Espírito dentro. Eu explicando, o Espírito dentro é para que nós possamos viver a Cristo. Repetindo, o Espírito dentro é para que possamos viver a Cristo. O Espírito sobre é o que nos capacita para fazer a obra de Cristo, para expressarmos a Cristo. Isso é fundamental você ter essa compreensão. E nós precisamos tanto do Espírito dentro como do Espírito sobre. São dois aspectos do Espírito de Deus sobre os crentes: um dentro e um sobre. O Espírito dentro, repetindo, me faz viver Cristo. Porque o Espírito dentro é o Espírito de vida do próprio Cristo em mim, do próprio Cristo em você. Esse é o Espírito dentro. E o Espírito sobre me faz levar a cabo a obra de Cristo, é o que me capacita a ser testemunha de Cristo. O que Cristo falou para os discípulos? Vão ver isso depois. Esperai no alto até que sejam revestidos de... Para quê? Qual a finalidade que precisava? Para ser minhas testemunhas. Eu não peguei atalhos, mas não podemos pegar atalhos e ser apressados. Está entendendo? Isso é muito importante nós entendermos a diferença do Espírito dentro para o Espírito sobre, para nós conseguirmos entendermos o que Deus faz. Então, o Espírito sobre, ele não foi dado apenas aqui em Pentecostes. O Espírito sobre não foi apenas nesse evento chamado Festa de Pentecostes. Não foi só aqui que aconteceu. Ele também foi dado na casa de Cornélio, da mesma forma, da mesma maneira que ocorreu no dia de Pentecostes. Diga assim: por que, pastor? Porque nesse livro que acabamos de ler, nesse capítulo, estão reunidos judeus que creram em Cristo, e é uma parte da igreja. E lá em Cornélio,
estão reunidos os gentios, que é a outra parte da igreja. Porque a igreja é formada de judeus e gentios que creem em Cristo. Essa é a igreja. Gentios, ou seja, todas as nacionalidades, né? Ou seja, que não é judeu, é gentio. Mas depois que passa a crer em Cristo, passa a ser igreja. Então, independente se é judeu ou se é gentio, ao momento que você confessa ao seu Senhor e Salvador como suficiente, conforme Romanos 10:9, você passa a ser igreja, você passa a pertencer ao corpo de Cristo. Isso é importantíssimo, porque a igreja é formada então de judeus e gentios que creram em Cristo. Então, observe, o derramamento do Espírito sobre a igreja aconteceu em 2 momentos. Quantos momentos? 2. Primeiro aqui em Atos, e aqui somente os judeus. Vamos ver isso no versículo 14, vou ler de novo, porque nós temos que ler, temos que reler, temos que mastigar, para que possa renovar sua mente. Atos 2,14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhes: Homens! Diga assim: só judeus. Só judeus aqui. Você está compreendendo? De todas as nações. Para a festa de Pentecoste, todo judeu teria que ir para Jerusalém. Diga assim: só judeus, nesse momento, receberam o Espírito sobre eles. Mas temos um problema aqui. Diga assim: qual, pastor? E os gentios? E nós? Se aqui é judeus. E nós? Vamos lá para Atos 10? Atos 10, 44. Vai acontecer um fato. Quando nós voltamos para cá. Agora vai ser para fazer outros livros, mas, né? Mas vamos aqui. Aleluia, glória a Deus, louvado a Deus. Verdade. O que vai acontecer aqui? Pedro vai ser convidado para ir à casa de Cornélio. O Cornélio vai lá juntar uma turma para Pedro. Ele prega o evangelho de Cornélio. E qual que é o detalhe? Cornélio não é judeu. Cornélio é gentil. E quando Pedro está pregando, vamos ler lá o versículo 44 de Atos 10. Dizendo Pedro: ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo aonde? Sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram circuncisão, ou seja, anota aí, circuncisão, judeus. Os judeus já haviam sido batizados pelo Espírito Santo, sim ou não? E os gentios? Sabe o que os judeus pensavam? Qual é o pensamento dos judeus? Que os gentios não podiam receber o Espírito. Eles pensavam que jamais isso tomava. Deus daria o Espírito para o gentio ou para o não judeu. Observe o versículo 45 agora. E os fiéis, que eram da circuncisão, ou seja, judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Eles estavam assim: uau, o que está acontecendo aqui? Não era só para mim? Continuando. 46. Porque os ouviram falar línguas e magnificar Deus. Então a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecoste com os judeus, aconteceu aqui na casa de Cornélio com os gentios. Observe esse 47 agora. Você vai ler para você nunca leu nosso livro. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Diga assim: tanto judeus como gentios foram batizados no Espírito em momentos diferentes. Momentos distintos, diferentes. Diga assim: por que, pastor? Porque os judeus nem sequer comiam com os gentios, irmão. Existe uma barreira muito grande entre gentios e judeus. Se você
continuar lendo depois, isso aqui é indicado para você. Se você continuar lendo Atos 10, depois desse versículo que nós lemos, você vai ver como vai acontecer quando Pedro volta para Jerusalém. Os judeus vão começar a questionar ele. Como ele foi capaz de entrar numa casa de um gentil? Como é que você teve coragem, Pedro, de entrar na casa de um gentil e comer com um gentil? Aí Pedro vai ter que explicar que foi Deus que conduziu, que o anjo apareceu para ele, falou, levou ele até a casa. Ele vai ter que dar um monte de explicação. E aí eles dizem assim para Pedro: e como é que você pode batizar eles nas águas? Como você diz isso? Está maluco? É isso que você está falando. Aí Pedro diz assim, se você for ler, só parafraseando para ajudar você, quando você ler a sua Bíblia depois em casa, essa parte. Ele vai dizer assim: não tinha como não batizar nas águas. Quem Deus já tinha batizado com o Espírito, como é que eu vou fazer? Então essa foi a explicação de Pedro. Agora eu quero que você vá comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Vai lá, enquanto isso eu vou refrescar um pouquinho. 1 Coríntios 12. Coríntios, tá, irmão? Não é Coríntios Palmeiras, é Coríntios. 1 Coríntios 12, 13. Aleluia. Chamos? Deus amado. Está escrito assim: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aleluia. E todos temos bebidos de um Espírito. Olha só que interessante isso. Preste atenção. Aqui tem os dois aspectos do Espírito desse texto. Você nem percebeu aqui. Diga assim: batizar. Olha só. Todos fomos batizados. Todos fomos batizados. Diga assim: batizados. Batizar é águas. Nada empolgado, não. Tá bom? Tipo assim. Batizar é águas que te cobrem o teu exterior. Batizar é cobrir o seu exterior. Então, quando você afunda a pessoa na água, ou mergulha ela na água, é só um exemplo do batismo do corpo. Quando você afunda essa pessoa na água, ela foi batizada. Diga assim: por quê? Porque ela foi revestida no seu exterior como água. Se eu pegar um exemplo, por exemplo, pegar esse celular aqui, e afundar ele dentro de um copo d'água, totalmente ele, o óculos vai ser o celular vai ser o que? Batizado na água. Isso quer dizer batizado. Vocês vão entender? Quando você, as irmãs, quando pega, os homens de cozinha, pega a batatinha e põe uma panela de óleo com água lá fervendo e afunda a batatinha na água. O que você está fazendo? Você está batizando a batatinha, porque ela foi imergida na água. Isso é batizar. O que significa isso? Preste atenção. Batizar é ser completamente revestido por fora. Batizar é ser completamente revestido por fora. Olha só, o versículo 13 no capítulo 12 de 1 Coríntios, na parte A. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Diga assim: revestidos por fora. Completamente. Continuando o texto: formando um corpo, que é judeus, que é gregos, que é servos, que é livres, e todos temos bebido de um Espírito. E a pergunta que eu faço: quando você bebe, vai para onde? Sobre dentro. Sobre dentro. Aqui estão os dois aspectos nesse texto. Ou seja, o Espírito em nós e o Espírito sobre nós. Diga assim: beber, Espírito dentro. Batizado, Espírito fora. Então eu quero que você entenda que todo o corpo de Cristo foi batizado no Espírito, tipologicamente nesses dois eventos.
O evento que aconteceu no dia de Pentecostes representa todos os judeus, a comunidade de todos os judeus, e o evento que aconteceu na casa de Cornélio representa todos os gentios. É o mesmo Espírito que batiza esses dois povos, mas cada um em um momento diferente para formar dois, um só. Para formar um só corpo. Diga assim, por quê, pastor? Porque não existe unidade sem o Espírito. Não havia possibilidade de judeus e os gentios se tornarem um só corpo antes de receberem o Espírito sobre. Não bastava somente o Espírito dentro, eles precisavam ter o Espírito para que pudesse então haver um relacionamento entre eles. Então os judeus foram batizados com o Espírito Santo, os gentios também foram batizados com o Espírito Santo, os judeus receberam o Espírito dentro, os gentios também receberam o Espírito dentro, os dois aspectos para os dois em momentos diferentes, porque os judeus não aceitavam os gentios, então precisou ser em momentos diferentes. Uma vez que eles foram batizados pelo Espírito Santo, então vai começar a haver unidade. União é diferente de unidade. Vai haver unidade. Isso é importantíssimo. Vai começar a haver, não é que houve, irmão. Não foi instantâneo. Vai começar a haver, porque demorou muito tempo para cair a ficha deles, que os dois povos tinham se tornado um só povo em Cristo. Então foi coisa, ó. Não foi do dia para a noite. E até hoje. Irmão, Cristo não tem dois corpos. Cristo tem um corpo só. E o corpo de Cristo é composto por qualquer nacionalidade. Vamos voltar para Atos 2? Volte lá. Pastor, o que é o dia de Pentecostes? Pentecostes. A palavra é o 50º dia. 50º dia. Se vocês quiserem entrar aí, você nunca mais se perder. Então nós vamos agora folhear a Bíblia para entender Pentecostes. Vamos entrar um pouco também no sábado, né? Que faz parte. Então, 50º dia, a partir do quê? A partir da Páscoa. Pentecostes é o 50º dia. A partir do quê? A partir da Páscoa. Então a Páscoa dos judeus conta-se 50 dias. Então vem o dia de Pentecostes, que é uma outra festa. Presta atenção para que você possa conseguir entender. Tem uma festa chamada Festa dos Pães Ázimos, ou celebração dos Pães Ázimos. No 7º dia há uma convocação, que é a Páscoa. No 7º dia há uma convocação, que é a Páscoa. A Páscoa no domingo, como nós temos hoje, isso não vai por aí, tá bom? Então, a Páscoa judaica. Domingo de Páscoa é uma invenção moderna do 4º século, o que não está errado, porque de fato nós não guardamos mais o sábado, nós celebramos o domingo. Diga assim, nós não guardamos mais o sábado, nós celebramos o domingo. Eu vou te mostrar isso pela palavra. O domingo se tornou o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. A Bíblia fala claramente: o domingo é o dia do Senhor. E por que o domingo é o dia do Senhor? Porque antes de guardar o sábado, não o domingo. Nós temos que entender isso. Porque na velha criação celebrava-se o último dia. Diga assim, na velha criação celebrava-se o último dia. Para quem não sabe, para quem não estudou Israel, a nação de Israel, sábado é como se fosse domingo. Ou seja, hoje não trabalha mais. Sexta de tardezinha já eles não fazem mais algumas coisas. Né? E o domingo é segunda-feira para eles. O domingo eles trabalham, irmão. É hoje. Nós falamos mais sobre isso. Tá? Então isso é importantíssimo. Então para nós entender. Então trabalha-se 6 dias na semana e o último dia descansa. Na nova criação, nós já começamos o descanso. Diga assim, na nova criação, nós já começamos o descanso. Porque o número 8 significa novo. Novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pô, inicia-se uma nova era. Vai começar um novo. O 8 simboliza um novo tempo, que é o 8º dia. O 8º dia é o primeiro dia da nova semana. Pegou aí? Diga assim: o 8º dia é o primeiro. Porque a semana só tem 7. Por que os judeus descansavam no sábado? Diga assim: por quê, pastor? Porque eles pertencem à velha criação. E por que nós não acordamos no sábado? Diga assim: por quê? Porque nós pertencemos à nova criação. E o dia do Senhor agora é o primeiro. Não tem como. Nem os adventistas conseguem, irmão. Eles não conseguem mais. Tem uma série de coisas, posso entrar muitas coisas. Eles não podem pegar elevador, irmão. Quanto adventista você pegou pegar elevador? Hã? Que em Israel, se você não sabe, existem 3 elevadores no dia de sábado. O cara que mora no 21º, vou dar só um minutinho, tá? Mas lá tem um prédio maior. Se é o dia de sábado, existe um elevador que o camarada entrar no elevador, ele não vai poder apertar o botão, porque o que acontece? Para o judeu, o sábado, se você mudar qualquer realidade das coisas, por exemplo, se ele chegou agora aqui, ele não vai poder apagar a luz, porque vai mudar a realidade. Aleluia. Então o que acontece? Para não quebrar os sábados dos judeus ortodoxos, foi criado um outro elevador para o dia de sábado. Então eles vão entrar. E se o camarada mora no 21, o que vai acontecer? Andar, vai parar sozinho, mano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, e vai indo. Até chegar no andar dele, ele sai. E tem uma série de questões. Você sabia que o judeu não pode andar mais de 1,5 km no sábado? Você que os adventistas andam mais de 1,5 km? Então é só umas coisas para você ver. Isso é uma nota. Né? Não consegue. Está entendendo isso? Os judeus têm que, né? Ralar, e mesmo assim. Então, isso é importante você entender. Então, nós pertencemos à nova criação. O dia do Senhor agora é o primeiro. Eu sei que nós vamos ler alguns textos sobre isso, muito falando sobre isso. Porque nós entendemos o Pentecostes, temos que entender um pouco isso. Para que você possa compreender o que vamos falar. Já estava querendo ensinar sobre isso. Em nome de Jesus. Então, ó, por exemplo, se você ler as aparições de Jesus, se eu e você lermos só as aparições de Jesus, após a ressurreição, que dia Jesus apareceu? Todas as vezes. Quantas vezes Jesus foi assunto aos céus? A galera pensa que é um só, né? Mas no mínimo 5 vezes Jesus subiu aos céus nesse período que ficou na terra 40 dias. Aleluia! E todos os dias que ele aparecia para os discípulos, que dia que é? Mudou? Passava a semana inteira, no outro domingo ele aparecia de novo. Jesus estava querendo ensinar, irmão. Jesus não faz nada por acaso. Por que os apóstolos começaram a se reunir no domingo e não no sábado? Porque eles aprenderam isso com Cristo, irmão. Jesus ficou com eles 40 dias depois de ressurreição. Quantos dias? 40 dias. 6 semanas, 6 domingos. Ao ponto de eles ficarem habituados que no domingo o Senhor aparecia para eles. Aí eles começaram a celebrar o domingo, o dia do Senhor. Então o que é o dia do Pentecostes, pastor? O dia de Pentecostes é o dia que o Espírito foi derramado sobre os judeus. O Pentecostes não é o derramamento do Espírito Santo. É o dia que foi derramado o Espírito sobre os judeus. Aleluia. Que foi na festa de Pentecostes. Então, Pentecostes não significa derramamento do Espírito. Pentecostes é o 50º dia depois da Páscoa. Jesus morreu na sexta-tarde. Que dia? Sexta-tarde. Ele ficou o sábado inteiro morto nas regiões baixas da terra. Aí tem assim, não vamos entrar aí. Ele ressuscitou no domingo de madrugada. Então, domingo é o primeiro dia. Se você contar no domingo, primeiro dia, ao 50º dia, vai dar 7 semanas depois do próximo domingo. Quantos dias tem uma semana? 7. Quantos dias tem 7 semanas? 7 vezes 7, 49, que está no sábado. Então, no imediato ao sábado, domingo, o 50º dia é Pentecostes. Glória a Deus! Uau!
antigo, a antiga aliança. E como que ela funcionava? Eles celebravam a Páscoa, digo assim, Páscoa. 7 dias, pães asmos, Páscoa. Começa a contar de novo. Agora são 7 semanas de celebração, que é a chamada Festa das Semanas. No final das 7 semanas, no dia imediato às 7 semanas, que é o domingo de Pentecostes. Deus não é um Deus de festa, meu irmão. O nosso Deus é um Deus festeiro. O carnaval não chega nem perto. Porque a menor festa da Bíblia são 7 dias, irmão. Glória a Deus. Só para você entender. Tem só festa obrigatória, são 3 no ano. Os judeus têm 3 festas obrigatórias no ano. Você ir um dia, não é como você ir um dia e voltar. Eles iam no primeiro dia, ficavam 7 dias lá, irmão. A festa de Deus que nunca menos, ou seja, dura 7 dias. Os crentes não vão dar conta disso, irmão. Os crentes não dão conta disso. 7 dias. Aqui se crente só. E só 2 horas. No máximo 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do pregador que é. Então isso é importantíssimo. Então vou tentar te ajudar. Vamos abrir agora a sua Bíblia comigo, para nós entendermos isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 16, nós temos que entender isso aí. Vai abrindo aí. Deuteronômio, capítulo 16. Vamos lá. Aleluia! Deuteronômio, capítulo 16. Acharam? Amém? Isso aí, tem um monte de Bíblia, hein? Quem não achou ainda, né? Vai. Deuteronômio, repetindo, capítulo 16. Como está os seus subtítulos? Por mais que os originais não tenha, mas é uma ajuda para nós, né? Esses subtítulos, ou às vezes até uma trabalho, para quem não leu nas escrituras. Que está escrito aí? Subtítulo, vamos lá. As 3 festas. As 3 festas. Deuteronômio 16. Viu o lugar que tem 3 festas? Viu? O subtítulo a gente vai vir? Não se baseia no subtítulo. Então, a maioria da Bíblia vai dar as 3 festas. Ou seja, essas são as 3 festas obrigatórias para os judeus. Então, eles celebram essas festas até hoje, irmão. Sabia disso? Essas 3 festas obrigatórias, os judeus celebram até hoje. Você sabia aquele atentado que aconteceu em Israel no ano passado? Sabe que festa aconteceu? Aconteceu na festa de Estabeiro. Por isso pegaram isso nos judeus. Eles estavam festejando, eles estavam celebrando. Então é importantíssimo. Falar em Israel, você tem olhado para Israel? Tem olhado para Israel? Só essa semana já teve um atentado na Holanda. O time de futebol de Israel foi jogar lá. Houve uma confusão, ou seja, Israel vai comandar os seus aviões para buscar os judeus que estão lá. O que acontece? Está havendo uma grande perseguição dos judeus. Lembra que a Bíblia diz? Os judeus serão odiados. Então, bota a sua barba de molho que tem barba, né? Quem não tem, deixa crescer para poder ver. Então, olha só, é interessante isso. Então, 3 festas. E essas 3 festas são obrigatórias. O Shabá é o sábado, o último dia da festa de tabernáculos, porque todas as festas de Deus terminam no sábado. Toda festa de Deus termina no sábado. Eles aproveitavam, por quê? Por que se aproveitaram disso? Esse momento de festa de tabernáculos. Porque, primeiro, os judeus no sábado não podem fazer nada segundo a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento. Então, os judeus foram pegados de surpresa. Lá no atentado do ano passado do terrorista Hamas. Então foi uma festa de tabernáculos. Então eles aproveitaram esse dia, sabendo que Israel, ou seja, está festejando a festa, ou seja, tabernáculos, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, são 2 festas mais celebradas em Israel. A festa de Páscoa e a festa de tabernáculos dão mais ênfase hoje. Então, ou seja, pegaram judeus meio desguarnecidos, vamos dizer assim. Mas não é a festa que você imagina, não. Para os judeus ortodoxos é a festa que você imagina, mas para os judeus normais lá era rave. Vamos ver o que nós entendemos agora, vamos ler então as festas.
16, versículo 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o teu. Então depois, nós agora parafrasear para você. Depois que eles chegaram na terra prometida, eles não podiam mais celebrar a Páscoa em casa. Eles tinham que celebrar a Páscoa no lugar que Deus escolheu para fazer habitar o nome dele, ou seja, o tabernáculo. Todo mundo tinha que ir para o tabernáculo para celebrar a Páscoa. Ou seja, sair da sua casa e ia até o tabernáculo. Versículo 3. O que acontecia? Nela não comerás levedado, ou seja, o que é levedado, pastor? Nada de fermento. 7 dias nela comerá pão asno, pão de função, voltando a pensamento sair da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. 4. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias. O que está acontecendo aqui? 7 dias sem fermento. Diga assim: 7 dias sem fermento. De novo, 7 dias sem fermento. Até hoje, irmão, os judeus lavam até os telhados da casa quando vai se aproximar a Páscoa. Com medo do que, pastor? Que um passarinho tenha feito as suas necessidades, né? E acabe fermentando em cima do telhado. Eles são rigorosos, irmão. Você já viu um adventista lavar a casa deles? Telhado, no dia de Páscoa? Não sabe? Então, só para nós entendermos um pouquinho. Então, vai chegando a Páscoa. O que acontece em Israel hoje? Eles pegam, lavam tudo. Eles tiram tudo, absolutamente tudo que tem fermento. Tudo que pode fermentar, eles vão tirar da casa. Tudo. Tudo que possa fermentar, possa haver fermentação. Diga assim: o fermento é tipologia do pecado. A Páscoa é o Cristo que vai ser sacrificado, e ele não tem pecado. Aleluia. Entendeu aí? A Páscoa é o Cristo que vai ser sacrificado e ele não tem pecado. A massa é o corpo de Cristo. Por isso que na ceia nós celebramos o pão sem fermento. Eu acredito que seja, né? É o pão sem fermento, porque o pão representa o corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo não tem pecado, se nós orarmos, se o pão tiver fermento, vai deixar de ter fermento? Os símbolos comunicam com o mundo espiritual. Então nós temos que ser fiéis ao que a Bíblia diz. Então por isso há uma comunicação. Nós temos que comunicar no céu. Tinha uma placa lá de pai. Você vai fazer o que? Vai parar ou vai continuar? O que você parou? Tem um símbolo. E a maior celebração que nós temos, o maior ato de fé que nós temos, é a celebração do céu. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que zelar por isso. Diga assim: pão sem fermento. Quem sabe muitos não têm noção disso. Eu sei que a igreja brasileira por muito tempo se perdeu nisso. Muitos rapazes é bom, irmão. Suquita, suco de tangue, da uva. Isso é o pão de Barrabás, irmão. Não sei se você sabia, Barrabás também chamava Jesus Barrabás. Eu não sei qual Jesus eles estão escolhendo aí fora. Por que sem fermento? Porque é o corpo de... E por que é o corpo de Cristo? Porque não tem? Então nós temos que comunicar o céu. Então é muito importante isso. Por isso já é uma tipologia que Deus faria. Aqui já é uma tipologia que Deus faria. Aqui já aponta para Cristo. Em todos os livros nós encontramos Cristo. Se você não encontrar Cristo nos textos da Bíblia, tem alguma coisa errada com você. Versículo 4 agora. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde. No primeiro dia nada ficará até amanhã. Então matou à tarde, na sexta-feira, sábado, Páscoa, primeiro dia domingo,
No primeiro dia não pode ficar nada de carne, né? Que matou, tem que comer tudo. Diga assim, por quê, pastor? Porque Cristo é um sacrifício completo e se aproveita tudo. Aleluia. É isso que está dizendo ali. Você tem que comer tudo. Glória a Deus. Porque Cristo é um sacrifício completo. Tem que se aproveitar tudo. E isso é a Páscoa. Ele já fazia só uma tipologia. 5. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das suas portas que te dá o Senhor teu Deus. 6. Se não no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol. Sexta-feira à tarde ao pôr do sol. Diga assim, por quê? Porque Cristo morreu na sexta-feira à tarde ao pôr do sol. Mais uma vez encontramos Cristo aqui. Lembra o que os soldados queriam fazer com as pernas de Jesus? O que os soldados queriam fazer? Quebrar, não é mesmo? Estava escurecendo, quebrar as pernas dos dois ladrões, da direita e da esquerda, e quando for quebrar as pernas de Jesus, tipo assim, nós não vamos ter que ir embora, né? Nós vamos ter que ir embora, está escurecendo, e tem o risco de eles descerem e fugir da cruz. Então vamos quebrar as pernas. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que ele estava morto. Então não quebraram as pernas, mas para certificar, furaram no lado de uma lança. Porque existe uma profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Diga assim, sexta-feira à tarde, ao pôr do sol. Continuando a leitura, versículo 6, parte B. Ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. Vai voltar para casa no outro dia. Diga assim, vai voltar para casa no outro dia. Não se preocupe, não é você não, é aqui, tá? Está tranquilo aí. Versículo 8. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é a solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás. Ou seja, reunião, 6 dias comendo pães asmos em casa, ou seja, eles ficaram 6 dias comendo pão asmo, aonde? Em casa. No 7º dia, se junta todo mundo no tabernáculo, diga assim, no 7º dia, não pode fazer trabalho nenhum. Diga assim, por que, pastor? Sábado não pode trabalhar. Judeu, versículo 9: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar 7 semanas. Então celebrou a Páscoa, no domingo eles começam a colheita, e no domingo eles entregam a primícia. Diga assim, primícia. Pastor, o que é primícia? É a primeira parte da colheita. Aleluia. Glória a Deus. Domingo, eles entregam a primícia. Diga assim, domingo, a primícia entrega. Quando? Cristo morreu na sexta-feira, sábado, Páscoa. Domingo ele ressuscita como primícia. Diga assim, da obra de Deus. A primeira colheita é o próprio Cristo. Da obra de Deus, a primeira parte da colheita é o próprio Cristo. Chegou aí? Vamos ao texto, versículo 9. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar 7 semanas. Diga assim, domingo, eu começo a contar. Quantas semanas eu tenho que contar? 7 semanas. São quantos dias? 49 dias. Observe, versículo 10 agora. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, o que deve ser a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás os estatutos e os cumprir.
Então 49 dias. O 50º dia celebra a festa das colheitas. Diga assim, festa das colheitas. Que é a mesma cada semana. Quando você lê festa da colheita ou festa da semana, é a mesma festa. Festa da colheita e festa das semanas é a mesma festa. Diga assim, a primícia, a história, a primícia que foi entregue no domingo imediato, a Páscoa, é o que garantiria que eles só teriam uma boa colheita. Agora abra comigo a sua Bíblia em Levítico, capítulo 23, e vamos tentar entender isso. Levítico 23. Só voltar um pouquinho para trás. Levítico 23. Aleluia. Pastor, o que significa tudo isso? Isso tudo aponta para Cristo, irmão. São realidades da obra de Cristo. Eles tinham a tipologia. Nós temos a realidade. Desde que você não tinha na sua Bíblia. As festas solenes do Senhor. O que vai dizer? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Ele vai começar a elencar. Primeiro nós vamos explicar. O que significa solenidade? Significa que todo mundo tem que ir para o tabernáculo para congregar. Eu sei que não está na moda, né? Mas é isso aí. Ninguém podia ficar em casa. Ninguém podia ficar onde? Meu Deus. Aleluia. Aí, vamos continuar. Versículo 3. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então ele já tem uma celebração. Todo sábado tem celebração. Eles não podem trabalhar. E assim Israel nos dias de hoje, eles continuam guardando a lei. Versículo 4. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, que é a Bíblia para eles, ao 14 do mês, ou seja, 14 do mês a Bíblia, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Então 7 dias comereis pães asmos. Já começaram uma semana antes, lembra? Então no domingo se encerra a festa dos pães asmos. No sábado a Páscoa, domingo pães asmos. Diga assim, por que, pastor? Por que é pão asmo? É o pão sem fermento. Então no domingo Cristo foi apresentado como uma oferta sem pecado a Deus. No domingo, Cristo foi apresentado para Deus como uma oferta sem pecado a Deus. O que é a Páscoa? A morte do Cordeiro. O que é a festa dos pães asmos? É o pão sem fermento que é ofertado a... Pegou aí? Então Cristo morre como um cordeiro, é ofertado a Deus como um pão sem fermento, como um homem sem pecado. Versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 8. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Olha só. No primeiro dia que começa a contar os pães asmos, tem uma convocação. No último dia tem uma convocação. No primeiro tem uma convocação. No último dia que estão lá tem outra convocação. Então há 2 convocações. Durante os 7 dias se come pães asmos, não pode ferver na casa. Preste atenção nos próximos versículos. Preste atenção no versículo 9 agora. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando houveres de entrar na terra que vos hei de dar, e fizeres a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Diga assim: entrar na terra. Tem um pessoal que vai arrebatar, né? É palavra, né? Vamos lá. Diga assim: o que é, pastor? O que, pastor? Qual que é a lógica? Plantar, segurar.
eles vão lá, é plantar. Mas eles não vão plantar. Eles vão entrar e vão colher. Porque outros plantaram. Eles vão entrar, não vão plantar, e eles vão entrar com. Porque outros. Pastor, não entendi. Essa é a bênção de Deus. Você inicia colhendo sem plantar, é o que Deus prometeu para eles. Vocês vão colher o que os outros plantaram. Graças. Pegou aí? Isso é importantíssimo, irmão. Como é que eu tenho certeza que eu vou colher o que os outros plantaram? Como que eu vou ter certeza que eu vou colher aquilo que foi plantado pelo outro? Diga assim, como? Primícia. Primeira colheita eu entrego a primícia. Tente entender o versículo 10 agora. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres de entrar na terra que vos hei de dar e fizerem a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Versículo 11: e ele comerá o molho. O que é o molho? Calma aí. Não é o molho do cachorro-quente. Molho é o peixe. Diga assim: molho é o peixe. Então a primeira colheita moverá. E moverá é mover mesmo, irmão. Moverá é mover mesmo. O sacerdote tinha que pegar esse peixe de primícias, mover diante do altar do Senhor, movimentar para lá, para cá, para lá, para cá, com a mão movimentada diante do altar do Senhor. Versículo 11: e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. E a pergunta que eu faço: qual é o dia seguinte ao sábado? Por quê? Domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Cristo é apresentado como primícia. Lembra de Maria quando viu Jesus? O que ela quis fazer? Eles abraçaram. O que Jesus falou para ela? Não me toques, porque eu ainda não fui para meu Pai. Então, primeiro, a tocar nele tem que ser o Pai, porque Jesus é a primícia de. Jesus é a primícia de. Diga assim: Maria queria tocar as primícias de Deus. Versículo 12: e no dia em que moveres o molho, ou seja, nesse domingo depois da Páscoa, ou de imediato à Páscoa, versículo 12: no dia que moveres o molho, preparareis o cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Versículo 13: e a sua oferta de alimentos será de 2 dízimos de flor de farinha. 2 dízimos aqui é 20%, essa é a ideia, tá? Continuando, versículo 13: amassada com azeite para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1 quarto de vinho, que é uma medida mais ou menos de 1,5 litro de vinho, porque um vinho é mais ou menos uns 6 litros, então é 1 quarto, ou seja, 1,5 litros, para você ter uma noção. Versículo 14: e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que tu serves a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então, domingo, primícia, versículo 14, agora. Depois, 15, depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que tu serves o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Qual que é o dia seguinte ao sábado? Qual é o dia seguinte ao sábado? Então, domingo eu conto quando temos 7 semanas. E quantos dias é? 49 dias. Estou tentando explicar para você o Pentecoste. Continuando. Domingo da ressurreição, primícias. Começa a contar 7 semanas, 49 dias. No domingo imediato aos 49, Pentecoste. Versículo 15: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º sábado. Qual é o dia seguinte ao 7º sábado? Pentecoste. Pentecoste. Olha só, contareis 50
Você conseguiu entender aqui a diferença da primeira oferta de primícia para essa oferta? Se você percebeu, ao versículo 17: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimos de farinha serão deverados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Pegou a diferença ou não? Qual que é a diferença do primeiro? Pão que comeu o dia. Qual é a diferença? Diga assim: o primeiro pão é primícia, é a primeira parte oferecida a Deus. Diga assim: pão sem fermento. E para que eu ofereço esse pão? Diga assim: para quê, pastor? Para ser aceito diante de Deus. 50 dias depois, eu vou trazer uma outra oferta de primícias, mas essa primícia, 50 dias depois, tem fermento. E agora? A primeira tem fermento. A segunda agora, a primeira não tem fermento, a segunda tem fermento. São os crentes. Diga assim: são os crentes. Porque como você entregou a primeira primícia, que é Cristo, agora você é aceito com fermento. Você é aceito, porque você tem pecado. Eu tenho pecado. Ou seja, são os crentes que foram colhidos no dia de Pentecostes, que também são primícias para Deus. São os mesmos crentes que foram colhidos na igreja. Diga assim: Páscoa, primícias no domingo, pão sem fermento. Ponto 49 dias, diga assim: Pentecostes, primícia de novo. Agora pão com fermento. 50 dias antes, Cristo tinha se oferecido como um corpo sem pecado, para que depois os pães com fermento fossem aceitos. Pegou aí? Nós somos aceitos pecando, porque Cristo foi aceito primeiro sem pecado. Só somos aceitos porque Cristo foi aceito, a oferta perfeita, ou seja, sem fermento, sem pecado. Tudo isso aqui não tinha pensamento, irmão. Se nós tivéssemos a mente aberta já por Cristo, nós não precisaríamos nem ler mais o Novo Testamento. Era só ler o Antigo que você já encontraria Cristo. Versículo 18: também com o pão oferecerei 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de alimentos, e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Diga assim: primícias para o uso do sacerdote. Irmão, o sacerdote não tinha a opção de não comer isso. O sacerdote tinha que comer tudo lá. Tudo. Não tinha opção de não comer. Não comer era pecado para a morte. Qual que era a maior etapa do sacerdote? Comer. Porque toda a oferta que o povo levava, ele tinha que comer uma parte. Ele não tinha opção de não comer uma parte. Imagine uma nação inteira oferecendo primícias, e toda a oferta que era levada, eles tinham que comer um pouco. Chegou um tempo que eles deixaram de comer. Era muito. Nessa época Moisés ainda estava vivo. O que Moisés pegou? Pegou eles e mandou assim: Deus mata eles. Porque nessa época aqui, quando os sacerdotes comiam, eles tiravam a maldição do povo. Então, se eles não comiam, o povo voltava para sua casa com maldição. Então, o sacerdote comer era uma tipologia de Deus ter recebido a oferta. Deus aceitou a oferta. E se eles não comessem, era a tipologia de que Deus não tinha aceitado, tinha rejeitado as ofertas. Então, tinha que comer. Por isso que você vai ver lá, Eli era sacerdote e era obeso. Ele diz o texto que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Por quê? Ele tinha que comer muito. Então quem descobriu que vai engordar, não? Então a maioria dos sacerdotes, com certeza, eram obesos. Eles tinham que comer de toda a oferta que chegava lá.
até a eles. Imagina só. Olha só que incrível isso. Mas Deus não permitia que comesse da gordura. Ainda bem, né? Se já engordava assim. Porque não podia comer gordura. Por quê, pastor? Porque a gordura é todo o Senhor. Ou seja, tinha que queimar tudo. Diga assim, Pentecostes, o 40º dia depois da Páscoa. Diga assim, primícias. E primícias, o fermento. Pastor, por que eu posso entregar as primícias com o fermento no 40º dia? Porque 50 dias antes foi entregue as primícias sem o fermento. O que significa isso tudo? Cristo ressuscitou, se apresentou diante de Deus como oferta por nós. Então agora nós temos fermento, ou seja, temos pecado, e podemos ser aceitos por Cristo, por Deus, porque os nossos pecados foram perdoados. Os meus, os seus pecados foram perdoados. Deus aceitou a oferta perfeita. É isso que está acontecendo aqui. Está entendendo isso? É muito importantíssimo. No dia que eles estavam comemorando essa festa, Pentecoste, Atos 2, é o dia que o Espírito veio sobre eles, judeus. Então você não pode errar mais esse texto, irmão. Atos 2, somente judeus foram cheios do Espírito Santo. Pastor, queria que Deus fizesse um Pentecoste entre nós. Eu falei para os meus assim, tá? Então vocês estão querendo que Deus faça uma festa das primícias? É isso? Não, pastor. Eu quero que Deus derrame o Espírito sobre nós. Então precisamos falar certo. Pentecostes é o 50º dia depois da Páscoa. Então o Pentecoste não é o derramamento do Espírito. O dia de Pentecostes, que é uma festa, que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, é que o Espírito foi derramado nesse dia, como continua sendo derramado. Pode acontecer hoje também. Está entendendo? Mas nesse dia de Pentecostes, houve a primeira vez que aconteceu o derramamento do Espírito sobre os judeus. Igual aí, vai ser mais disso nunca mais? Pastor, lá na congregação teve um Pentecostes. Oh, eu fico imaginando esse povo. Eu fico imaginando assim, os irmãos devem ter chegado lá com os molinhos, balançando as missionárias fazendo de novo. É isso que deve ter acontecido lá. Né? Não, pastor, é que o Espírito veio sobre nós. Então não é Pentecostes, meu irmão. Diga assim, o que é isso? Diga assim, o que é isso? Revestimento do Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus ficou 40 dias com eles pregando, ensinando, discipulando. Depois da ressurreição foi assunto aos céus. Mas 10 dias depois eles receberam o Espírito. 40 dias Jesus com eles. Passa-se 10 dias e eles vão receber o Espírito. Então, não tem nada também aqui. Eles não ficaram orando 50 dias. Eles ficaram orando 10 dias. Porque 40 Jesus ficou aparecendo para eles. Aí quando Jesus vai, é que eles ficam orando. Eles ficam orando quantos dias? 10. Diga assim, 10. Pastor, qual é a tipologia de 10? O que o 10 simboliza? Na Bíblia, os números também comunicam algo. Por isso que tem um número. Diga assim, 10 representa o todo. Você sabia que são 613 mandamentos, mas são resumidos em 10 da terra. Porque quem cobriu os 10 cobriu tudo. 10 é? Que é o dízimo, a 10ª parte. Quem entregou 10 entregou? Pegou aí? E na verdade os 90, na verdade, de Deus também. Só que ele te deu a oportunidade de viver você ser mordomo. Está entendendo isso? É importantíssimo. Mas o 10 representa como se tivesse entregado 100. Quando você entrega apenas 10. 10 dias de oração. Eles oraram 10 dias. Quer dizer que eles oraram tudo. O que Deus está dizendo? Vocês têm que orar em todo o tempo. Diga assim, vocês têm que orar em todo o tempo. Aleluia! Volta lá em Atos 2:1. Cadê minha Bíblia? Ah, tá nem vi.
Atos 2, 1. Primeira transformação, água para vinho. Volte lá. Se você pegar na fitinha, ó, que vai dar. Atos 2, versículo 1. Achamos? E cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? 50º dia. 50º dia. Aí. Estavam todos congregantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora eu vou ler outra tradução aqui, agora na versão restauração, tá? Que diz assim: de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e violento, e encheu toda a casa. Onde estavam assentados, lhes apareceram línguas como de fogo, que se distribuiu e pousou uma sobre cada um deles. Então, quando Jesus ressuscitou, o que é que Jesus fez quando se encontrou com os apóstolos? O que aconteceu depois do Romário? Bruno, quando Jesus teve o primeiro encontro com os discípulos depois de ressurreto, diga assim: soprou. Ele soprou. Lembra do Evangelho de João, capítulo 20, 22? Só voltava a folha, a minha só voltava a folha, tá? Aí. Atos 20, versículo 22. Aqui foi o primeiro encontro de Jesus ressurreto com os discípulos. A primeira coisa que Jesus vai fazer com eles. Achamos? João 20, 22? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Diga fôlego. Aonde fica o fôlego? Diga assim: o Espírito como fôlego de vida. Agora Jesus está dando para os seus discípulos, aqui os 10, tá? Não estava nem Tomé, nem Judas. Os 10 agora recebem vida eterna. Antes, Jesus não poderia dar vida eterna, porque ainda não tinha se oferecido a oferta. Ele não tinha se tornado Espírito vivificante, que pode dar vida. Então, a primeira coisa que ele vai fazer agora, quando encontra os discípulos, nesse momento que os 10, ele vai dar vida eterna. Vai compartilhar a vida dentro. Agora vão passar a ter dentro deles vida. Mas ele vai dar uma orientação para eles. Agora, vocês vão lá em Jerusalém, esperar no alto, até que sejam revestidos de glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que interessante isso. Diga assim: fora. Diga fora. Aqui em Atos 2 não é um sopro, é um vento. João 20, 22 é um sopro dentro. Atos 2 é um vento exterior, fora. Aleluia. Pegou? É um sopro como um sopro de vida. O outro é um vento exterior que reveste por fora. Versículo 4 de Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, tem uma coisa aqui fantástica. Eu quero mostrar para vocês aqui. Nós temos duas palavras aqui cheias. A primeira é no verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Não tem como entender essa escritura sem os originais. Os textos estão em grego, no Novo Testamento, a maior parte deles. Mas no grego eles são muito pontuais, eles têm significado pontuais. Então, a palavra cheios, existe duas palavras. No português, cheio é cheio. Enchemos ali. Cheio. Mas, eles são específicos. Os gregos são específicos. Quando é um enchimento dentro, qual é o enchimento? Vamos ver isso. Continuando. Olha só isso. Diga assim: encheu toda a casa. Essa palavra aqui, no original, se você quiser ver aqui, eu te mostro, é plero. Plero.
PRO. Se você quiser anotar aí no versículo 2 a palavra encher, cheios, risca aí, bota em cima aí, plero. Diga agora assim, encher por dentro. No versículo 4 nós temos uma segunda palavra, encher, que diz: e todos foram cheios. Essa palavra aqui é plero, ou seja, PLETHO. Diga assim, encher por fora, revestir. Diga assim, por quê, pastor? Porque a casa é algo interno, então ela foi cheia por dentro. O Espírito que vem sobre eles agora não é por dentro, é por fora. Então eles foram cheios por fora, eles foram batizados, eles foram imergidos. Está conseguindo compreender a diferença? Você sabia que a Bíblia é rica em detalhes? Vamos lá. A Bíblia é rica em detalhes, é um grande quebra-cabeça, irmão. Se você tem que passar horas estudando, é simplesmente chegar aqui e ler. Não, você tem que ir atrás, tem que ir no original, tem que ir o mais próximo possível do original. Por exemplo, a palavra vida no português é vida para qualquer um. No grego, a palavra vida, a vida do Espírito é uma, a vida da alma é outra, a vida do corpo é outra. A vida do Espírito, quando a Bíblia quer falar sobre a vida do Espírito, ela fala zoe. Quando ela quer falar sobre a vida da alma, ela fala psique. Quando ela fala da vida do corpo, ela fala bios, no original. Aí que dá essa dificuldade de alguns assuntos por aí. O que nós entendemos é a vida. E para nós, vida é vida. Mas os gregos, eu falei, são específicos. Eles estão falando de uma vida, uma parte da vida, porque nós somos espírito, alma e. Na outra ocasião, depois nós falamos sobre isso. O pastor sentindo o coração dos pais, não podem falar sobre isso também. Isso é importantíssimo. Precisamos entender isso. Se não entender isso, não vamos entender o processo da salvação nunca. Então nós temos aqui duas palavras para encher. Qual a palavra? Plero, que é encher dentro, e pleto, que é encher por fora. Quem encher por fora? Revestir. Por exemplo, lembrando, eu coloco meu celular dentro do copo, eu encho para revestir ele com álcool. E é importante que você entenda isso, que esse Espírito que está sendo dado aqui, em Atos 2, é o revestimento por fora. Porque Deus já foi dado o dia que Cristo ressuscitou e se encontrou com os discípulos. Foram com os discípulos. Então eles foram cheios do Espírito Santo, revestidos por fora. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo como se desse que falasse. Detalhe, não é língua estranha, é língua de nações. Vamos continuar, vamos ler o texto. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, lembra do som? Ajuntou-se a multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Não é língua de nada? Está pegando aí? Olha aí. Nós vamos entender por que disso. Existia uma maldição e a maldição foi quebrada aqui. Diga assim, cada um. Então presta atenção. Vamos pensar que fosse no dia de hoje aqui. Tivesse aqui um americano falando inglês. Tivesse um da França falando francês. Tivesse um da Espanha falando espanhol. O grego falava grego. Então tem muitas línguas ali. Ou seja, muitos judeus que moravam nas nações que falavam outras línguas. E agora é dia de Pentecoste. De Pentecoste tem para onde? Para Jerusalém. Mas como eles ficaram muito tempo na região do estado, alguns nem sabiam falar mais o hebraico, ou latim, enfim, a língua da época, que veio agora pelas inglês, lá o grego também era muito conceituado, que falava grego era alguém muito estudioso. Então olha só, olha que importante isso. Estão lá reunidos, agora eles estão cheios. Quando eles estão cheios, vai ser quebrada uma maldição. Cada um ouvia no seu próprio idioma. Diga assim, que é isso, pastor? Deus está quebrando a maldição de Babel. Deus está quebrando a maldição de Babel. O que Deus fez em Babel, irmão? Confundiu as? Agora nós vamos saber por que nós temos que fazer isso, para poder estudar inglês. Por causa de um homem chamado Nimrod.
mesma língua. Não, pastor, não. Abre Gênesis 11, versículo 1. Gênesis 11, 1. Vou falar igual o pastor gente, já estou finalizando. Gênesis 11, 1. Gênesis, vai lá, primeiro livro. Glória a Deus. Gênesis 11, versículo 1. Achamos? Está escrito assim: e era toda a terra de uma mesma e de uma mesma. Não é a mesma língua, é a mesma. No Brasil temos língua portuguesa, mas em cada lugar tem o seu sotaque. Glória a Deus, aleluia. Aqui todos falavam a mesma língua e tinham o mesmo sotaque. Glória a Deus. Continuando. Diga assim: todo mundo falava a mesma língua. Você consegue entender como seria isso? Todo mundo falando a mesma língua e uma mesma fala? Então não só tinham a mesma língua, eles tinham também, falavam todos iguais. Versículo 2 de Gênesis 11. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: ei, edificamos nós uma cidade. Diga assim: eles queriam edificar uma cidade. Versículo 4 ainda: e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um monte para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Diga assim: tudo o que Deus mandou, Deus não mandou fazer. Tudo que Deus não mandou fazer, mas vai fazer. Qual que era a hora? Encher a terra. Esse multiplicar. Eles tinham que ir. Qual que é a hora que Deus para dar? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Eles estão dizendo aqui, né? Não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Você sabe quem está liderando aqui essa turma? Porque sempre tem um que não puxa, né? Essa turma aqui estava sob a liderança de um homem chamado Nimrod. Quem que é Nimrod? Um homem valente que levantou-se contra Deus. Deus tem um plano. Qual o plano? Construir uma cidade para si. Começou na Bíblia com um homem no jardim e termina com Deus numa cidade, a Nova Jerusalém, que é a cidade que Deus desce do céu. Desce da onde? Está acontecendo o que com ela? Está subindo ou está descendo? É um mistério, né? Mas deixa eu outro dia. Não para amanhã, lá para outra vez. Continuando. Então, tem uma característica muito comum na cidade de Deus. Qual é a característica comum na cidade de Deus? Qual? Deus só constrói com pedras. Diga assim: Deus só constrói com pedras. Deus nunca constrói com tijolos. Diga assim: por quê, pastor? Tijolo fala daquilo que o homem pode fazer. Pedras fala daquilo que Deus faz. Ou já fez. Matéria dura. Está pegando aí? Todo altar, todo templo, tudo que Deus vai fazer, Deus não usa tijolo. Tijolo fala da obra humana. Glória a Deus, aleluia. Então esse Nimrod, ele vai começar a encabeçar. Ele vai começar a encabeçar, né? Uma turma em Babel, que depois vai se tornar Babilônia, que no final dos tempos se torna a grande Babilônia. É da onde vem o tal do anticristo. Esse sistema começou aqui. O sistema começou aqui em Gênesis 11. Os homens que decidiram não fazer a vontade de Deus e fazer as suas próprias vontades. Então Deus quer construir com pedra. Vamos fazer com tijolo e vamos edificar uma cidade para nós. É isso que eu estou falando. Nós não vamos morar na cidade de Deus, vamos fazer uma para nós. E vamos fazer na cidade uma torre que está nos céus. Vamos fazer uma cidade para nós, irmão. E além de fazer uma cidade para nós, vamos construir uma torre que vai estar nos céus. Diga assim: por quê, pastor?
Porque essa geração, essa galera, recém tinha saído de um dilúvio. E se começasse então a chover agora de novo, e Deus decidir destruir a terra uma vez, nós vamos subir essa torre e vamos ficar bem vivos, bem velho. Diga assim, tudo contrário à vontade de Deus. Versículo 5, vamos lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo diga assim, o povo é muito forte, o povo é tanto para o bem quanto para o mal. Está entendendo isso? É importantíssimo. Imagina, todos falam a mesma coisa, têm a mesma língua, não há limites para aquilo que se quer fazer. Então Deus precisa parar a edificação deles, para que Deus possa estabelecer futuramente a sua edificação. Como é que Deus vai construir? Como que Deus vai fazer com que eles parem de construir? Diga assim, como, pastor? Versículo 7. Bíblia se responde com Bíblia. Versículo 7. Ei, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Entendeu? Por causa desses caras aqui, que nós temos que nos matar estudando na FISC, umas escolas de inglês por aí. Por causa desse pessoal aqui. Diga assim, como Deus para a construção? Como Deus para a construção? Confundindo as línguas. Nós vemos, toda a terra tinha uma língua, e Deus vai confundir as línguas. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou ali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Não quer fazer a vontade? Não. Vou confundir eles. Vou dar um inglês para ele, vou dar um francês para esse aqui, vou dar um grego para aquele outro. Agora quero ver isso continuar. E em Atos 2, para nós encerrar hoje, eu teve um inimigo, falei, né? Atos 2, a quebra da maldição. Agora, todo mundo que era francês, eu estou ouvindo o nome direito. Uau, o mundo está me entendendo, estou entendendo mesmo. É isso que aconteceu lá. Houve a quebra de maldição de Pentecostes, festa, 50º dia, aconteceu o derramamento do Espírito. E qual foi a finalidade? Para nos enchermos, para nos capacitarmos, mas também para quebrar uma maldição. Agora, nós aprendemos a falar inglês, porque antigamente era difícil conseguir aprender a língua do. Imagina, era complicadíssimo até entender agora que o B é B na minha língua da tua. Você já viu como se escreve no chinês, o mandarim, né? Você entende alguma coisa no mandarim? O falar já é difícil, não é tão pior ainda, não. Imagina, não tinha um escrito ainda. Agora tinha que começar com zero. Mas graças a Deus, que em Atos 2 houve a quebra da maldição. E houve o derramamento do Espírito Santo. E continua sendo derramado. Todo aquele que busca, todo aquele que realmente quer receber mais do Senhor, é só abrir o seu coração para Ele. Porque se você já tem a vida de Cristo dentro de você, Ele tem muito mais, Ele quer derramar sobre você. E nós temos uma missão em pouco tempo para fazer. Porque Jesus está voltando, irmão. Vocês que acompanham no cenário, eu gosto de acompanhar a geopolítica. E estudo muito de tecnologia. Estamos num triz de ciclo. Então, busque ser cheio do Espírito Santo, para que você possa testemunhar de Cristo. Quando você falar, não sejam as palavras, mas o próprio Cristo sendo expressado. E quando Ele é expressado, há convencimento através do Espírito Santo. Não basta apenas dentro. Lembra de Pedrão? Nós vamos falar sobre ele amanhã, né? Vou se colocar em pé. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos cantar uma canção e vamos buscar Deus só uns minutinhos para nós não demorarmos mais. Como eu falei, eu vou ficar aqui 18 horas seguidas. Glória a Deus. Tranquilamente. Eu amo a palavra. Eu amo as escrituras. Meu chamado é ensinar. E tenho buscado cada vez mais. E tenho investido os meus dados. E lá, irmão, agora, depois de 2 anos, um dos meus discípulos que eu tomei com Cristo, ministrou a primeira vez. Sabe quantas horas ele ministrou? 1 hora. Foi preparado para testemunhar. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é bagunça. Falar de Cristo não é bagunça. Não é só chegar aqui e falar meia dúzia de coisa, não, irmão. Tem que saber o que está falando. É muito importante isso. Por isso tem discipulado, tem que ter ensino. Senão dá bagunça. Só dá inchaço quando dá crescimento. Nós estamos crescendo. Muito. Somos no mês entre 12 pessoas. Glória a Deus. Vamos estudando. E vamos cuidar dessas 12. Eu tenho muito cuidado de dar esse microfone para alguém lá. Pastor, sim. Pode ser o que for. Eu posso matar alguém. Uma responsabilidade que a pessoa nem está pronta ainda. Está entendendo? Então calma. Tranquiliza o teu coração. Eu fiquei anos e anos atrás de uma mesa de som. Não gostou. E não sabia de nada. Graças a Deus pensando agora. Glória a Deus. Eu sabia só aumentar o volume, baixar o volume, dar uma mudinha no canalzinho. Fiquei. Sem pressa. Glória a Deus. Não acontece o quê? É verdade. Se prepare para transbordar. Busque o Senhor. Para transbordar. É coisa séria. Falar de Jesus é algo sério. É um compromisso sério. Não adianta você falar aquilo que você convive. É verdade. Glória a Deus. É o que mais acontece. Infelizmente. Está entendendo isso? Nós temos que ter esse entendimento. Temos que buscar dos céus. Glória a Deus. Sabe, isso é importantíssimo. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Agora, domingo, quem vai ministrar é o Cássio, mas é o braço direito lá. É o que o Nando confia muito lá. É uma ovelha muito obediente sobre isso. Pastor, o que eu ministro? Até 4 eu te respondo. Olha só isso. Deixei o tema para ele falar e algumas temáticas para ele falar. Que eu tenho um cuidado, uma responsabilidade com aquilo que Deus me deu. Tem vezes que eu deixo livre, mas tem vezes que Deus fala essa palavra, ou seja, já pensando também no discípulo. Glória a Deus. Não é brincadeira a obra de Deus. Não é brincadeira. Estou 8 anos lá. Eu vou entregar o microfone para alguém. E vamos pegar tudo aquilo que eu peguei. Lá não. Nós andamos com uma visão, com uma promessa. E esse ano nós vivemos que é o ano da colheita. Nós temos colhido muitas coisas. Nós temos que ter uma cultura de mutualidade, de generosidade, de gratidão. Mas nós falamos que as pessoas são mais importantes que coisas, não apenas falamos, realmente fizemos. Para os meus meninos, as minhas meninas, ir no encontro de músicos e de jovens, doei R$1.000 para que pudesse sair, doamos R$1.000 para que pudesse sair a inscrição, que era muito caro, para baixar o preço. Está entendendo isso? É importante investimento. O maior investimento que você tem que fazer é em pessoas, não em coisas. Coisas ficam, destroem. Pessoas estão sendo formadas. Cristo está sendo formado. Glória a Deus. E nós temos que investir. Nessa cena eu vou lá distribuir livros. Compramos lá. Vai estudar esse livro. Estuda esse. Tu estuda esse. Ensino. Cristo é o fundamento.
Amor, vem cá. Vamos cantar uma canção? Alicerce. Estamos numa nova igreja de vencedores. É importante. Encher a igreja é barbada. Eu nunca quis encher a igreja. Eu quis sempre formar discípulos para Cristo. Mas no começo me parecia difícil, né? Era eu, mais dois, três. Mas eu fiquei discipulando um a um. Os meus estão discipulando um a um. Comecei agora a ensinar quarta passada, o Davi, nós batemos lá. Vem cá, agora chegou outra vez. Agora eu sei a Bíblia. Isso é importantíssimo. Nós temos que falar da Bíblia, não dos nossos achismos. Eu não quero formar benures lá, eu estou formando Cristos. Vamos cantar? Feche teus olhos. Busque a Senhor de todo o teu coração. Quem sabe não era a tua expectativa, a expectativa era, isso não é gostar também, irmão. Mas nós temos que entender palavra. Senão não vale nada. Você vai pular, vai saltar e vai voltar a mesma coisa. Não adianta nada. Todo filho que você escute, sente, ouça. Eu sei que não foi o meio de tempo. Pelo menos entendeu. Com certeza. Pelo menos alguém entendeu a palavra de hoje. É sobre Cristo. Nós estamos falando de Cristo e o teu irmão, nós temos que ter Levítico. Temos Cristo tudo que ela é tudo sobre Ele. A Bíblia aponta para Cristo. E ser, Jesus precisa voltar ao centro da igreja. Foi tirado Jesus do centro da igreja brasileira. Temos que devolver Ele para o céu. E como? Através das Escrituras. Então precisamos voltar ao centro da vontade de Deus, como mergulhando nas Escrituras. Adore o Senhor, vamos louvar. Vem me visitar.